Vamos agora à última palestra da tarde, cujo tema é Direitos Individuais dos Servidores Públicos. Para a apresentação, convidamos a senhora Sayonara Grilo Coutinho e Leonardo da Silva. Para o mediador, convidamos o senhor Maurício Godinho, que é auditor fiscal. Lembramos a todos que as perguntas serão feitas por escrito e entregues às nossas recepcionistas. Nos 20 minutos finais da palestra, o mediador selecionará algumas para a palestrante. As que não forem escolhidas serão respondidas por e-mail. O endereço de cada um dos senhores deve ser escrito com a pergunta. Caso aconteça, como foi na última palestra, e que o tempo escoou, as respostas são dadas pela palestrante via e-mail. Bom trabalho, fiquem à vontade. Boa tarde. Mais uma vez agradeço a presente todos. A doutora Sayonara Grilo é uma velha conhecida do Sindicato Nacional. Ela lá lutou durante muito tempo, do outro lado do banco, ainda ser desembargadora. E a professora Sayonara Grilo Coutinho e Leonardo da Silva, vou ler o currículo dela agora. É professora adjunta do programa de mestrado em Direito do Departamento do Direito Social e Econômico da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela mesma instituição. A doutora Sayonara vai nos brindar com uma palestra sobre a questão dos direitos individuais, praticamente perpassando também sobre a questão do direito coletivo. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesta Faculdade de Direito da UFMG, que completa 120 anos, e saudar essa faculdade e essa comemoração com uma ligação forte com os movimentos sociais, movimento com o movimento sindical, que são atores do processo de construção dos direitos, sem os quais os direitos não existem ou não existem em sua materialidade. Então, saúdo e agradeço, saúdo os organizadores, a professora Augusto, Sérgio, a professora Amanda, enfim, saúdo, parabenizo e agradeço o convite. O tema me parece um tema de fundamental importância, porque perpassa toda a construção do Estado brasileiro e toda a construção da nossa sociedade e da nossa democracia. Falar de direitos nos servidores públicos não é apenas exarar um juízo de valor acerca da jornada de trabalho, acerca dos seus direitos a uma remuneração digna, acerca do princípio da isonomia, acerca da necessária proteção securitária e, portanto, de um princípio de segurança social que se projeta para a sua aposentadoria. Falar dos direitos individuais dos servidores públicos é falar de tudo isso, mais de um pouco mais. E é por isso que, antes de entrarmos exatamente numa análise mais detida, gostaria de voltar até a palestra anterior para fazermos algumas reflexões sobre o que é efetivamente essa função pública, no sentido não técnico do conceito de função, mas no conceito mais amplo, de qual é o papel do servidor público, e aí considerando o servidor público lato sensu, incluindo também os agentes políticos em sentido estrito, incluindo os agentes públicos em sentido estrito, enfim, e em certa medida também incluindo os empregados públicos e, portanto, lidando com todos aqueles que no Estado lidam com o público e para o público. Muito embora numa tradição de um direito administrativo mais clássico e mais tradicional, tenda a limitar a atuação desses servidores a servidores do Estado, reduzindo o público ao Estado, reduzindo, e aí uma segunda redução ainda pior, público para o Estado para o governante, e, portanto, imaginando que o
funcionário é um funcionário do rei. Aquela visão absolutista de Estado, de um Estado hierarquizado, de um Estado que exerce uma soberania, através de um funcionário público, que seria servidor, não público, mas desse Estado, desse governante, né, e que, dessa forma, estaria ligado por um regime jurídico funcional, necessariamente orgânico, necessariamente estatutário, no qual não haveria espaço para a alteridade, ou seja, o reconhecimento do servidor como sujeito de direito, titular de direitos e, portanto, titular de direitos que devem ser exercidos em face desse Estado. Afinal de contas, esses direitos não decorrem meramente de uma concessão desse Estado. Então, essa concepção organicista, estatutária do servidor público, em certa medida, ela precisa ser refundamentada para lhe dar uma fundamentação democrática. E é possível hoje refundamentar a ordem estatutária, ou seja, esse estatuto como um conjunto de direitos, pensando no estatuto dos funcionários públicos em uma dimensão dúplice, uma dimensão de garantia de direitos e de um regime jurídico único, que postula a isonomia entre todos os integrantes da função pública, por um lado, entre um regime jurídico único que permita o reconhecimento das diversidades existentes no serviço público, com o reconhecimento dos direitos das carreiras específicas, compreendendo a especificidade de carreiras e, portanto, articulando o que são direitos gerais no regime jurídico único com direitos particulares inerentes à especificidade de uma função, do seu papel dentro do Estado e, portanto, da sua relevância pública, não estatal. Volto a dizer, público para além do aparato do Estado, público para um Estado realmente não privatizado. E, portanto, superando uma visão organicista. É plenamente possível essa leitura de um estatuto jurídico. E por que eu falo um pouco desses fundamentos teóricos anteriormente? Por quê? Porque a compreensão dos direitos dos servidores, principalmente numa sociedade que se transforma em uma década no qual esses direitos têm sido progressivamente modificados, progressivamente reduzidos. A tendência dos 20 últimos anos foi uma tendência de redução paulatina desses direitos, apesar da reação importante dos sindicatos, sem os quais, certamente, a redução teria se processado em forma muito maior e, portanto, também de reconstrução desses direitos nos últimos, em algum momento, pela ação também dos sindicatos. Então, lembrando, nós temos uma concepção de função pública que tem essa visão organicista. Essa visão organicista foi bem trabalhada aqui pelo colega que me antecedeu, na sua brilhante conferência, quando nos disse sobre as dificuldades no reconhecimento dos direitos coletivos dos funcionários públicos, exatamente por conta da lógica de que o Estado incorpora e que o Estado age por meio do funcionário, e que ao agir por meio do funcionário, o funcionário não haveria bilateralidade nessa relação, mas sim uma relação basicamente unilateral. No direito brasileiro, essa visão da unilateralidade, ela estava encarnada, historicamente, no antigo Estatuto dos Funcionários Públicos, a Lei 1711, da década de 50. Ela estabelecia um conjunto de direitos para os funcionários públicos no âmbito federal. Cada um dos entes federativos, estados e municípios também tinha o seu regime jurídico específico, e essa visão unilateralista, por um lado, foi profundamente modificada a partir da primeira reforma do Estado, aquela reforma do Estado promovida no final das décadas de 60 pelo regime militar, por meio do Decreto-Lei 200, que, cingindo a unidade e a unicidade
um conceito mais amplo da função pública, estabeleceu a possibilidade de contratação no âmbito do serviço público de funcionários pelo regime de emprego público, ou seja, pelo regime da consolidação das leis do trabalho. E o Decreto-Lei 200 também estabelece um regime mais precário de direitos para funcionários que laboram dentro do espaço físico da administração, mas que não são mais considerados como funcionários da administração, fazendo surgir um fenômeno que hoje corrói, em certa medida, as bases do serviço público brasileiro, que é a terceirização. Quer dizer, não há como falar hoje de garantias de direitos dos servidores públicos sem compreender também a lógica perversa da terceirização, corroendo as bases dessa função pública e, muitas vezes, atribuindo a terceiros aquilo que é função inerente, atividades inerentes e muitas vezes privativas daqueles que detêm a função pública. E nessa dialética de terceirização e função pública, nós também devemos ver e compreender os limites reais e concretos para a plenitude da função desses direitos. Mas voltando aqui então ao Decreto-Lei 200, a partir da sua edição, nós temos durante todos os anos 70 o primeiro estabelecimento de uma ampla reforma, uma reforma burocrática, mas de corte autoritário e gerencial no Estado brasileiro, visando a pretensa modernização do país, uma modernização de corte autoritário, típico da época, em que os servidores passaram a ter, aos servidores públicos foi estabelecida uma dualidade de regimes que não só esgarçava a unidade desses trabalhadores, e aí eu falo pela primeira vez a palavra trabalhadores, eu quero resgatar isso posteriormente, mas desses detentores da função pública com trabalhadores, criando uma dualidade, muitas vezes, que impedia a própria ideia de uma solidariedade, de uma unidade para a conquista de direitos. Porque nós não podemos falar em direitos laborais em sentido amplo, direitos funcionais dos servidores públicos, sem pensar no processo de construção desses direitos. E aqui nos anos 70, nós tivemos, portanto, a vivência de um regime de dualidade entre aqueles que eram considerados seletistas, não sei se vocês se recordam disso, daqueles que eram considerados estatutários, cada vez menos, e o processo ali naquele momento, entre década de 70 e década de 80, de queda dos direitos, ou seja, do que hoje a sociologia chama precarização, nessa palavra, esse neologismo, essa precarização do trabalho humano, do serviço público, se dava através dessa cisão, porque a Lei 1711, ela permanecia como fonte de direitos, mas a cada momento, menos trabalhadores eram por elas beneficiados. Por quê? Porque ingressavam no serviço público todos através do emprego público. Então, a lógica da precarização era uma lógica de exclusão. Na verdade, você excluía da Lei 1711 e incluía através da CLT, que tinha um conjunto bem menor de direitos. Tanto é assim, e eu volto à história, porque não é possível compreender a Constituição de 1988, não é possível compreender o regime constitucional brasileiro atribuído aos servidores públicos sem perceber que a Constituição de 88 ela foi fruto de seu tempo, ou seja, fruto das reivindicações e dos dilemas daquele Estado que pretendia de uma Constituição que pretendia democratizar o Estado e democratizar a sociedade brasileira, democratizando o Estado através do reconhecimento, então, do papel importante dos servidores públicos. E a Constituição também foi fruto de um processo um processo constituinte na sociedade brasileira, no qual múltiplos agentes da sociedade civil, dentre os quais as associações de servidores, porque naquela época era proibida a sindicalização, como foi dito aqui na palestra que me precedeu, era proibida a sindicalização no âmbito do serviço público, todavia, com verdade
verdadeira ação sindical, aquelas antigas associações lutavam por direitos e, em alguns casos, conseguiram, inclusive, uma isonomia de direitos. Talvez não seja esse o caso histórico da categoria específica de vocês, mas, por exemplo, foi os professores que, na década de 80, conseguiram um plano único de cargos e salários, e aquele plano único unificava em direitos tanto aqueles que eram regidos pela CLT, quanto aqueles que eram regidos pelo Estatuto. Então, a demanda era da igualdade, da isonomia. E o que mais de reivindicação se tinha de igualdade, de isonomia? A reivindicação, né, de uma uniformização, né, do regime de aposentadorias e pensões, né, importante e fundamental para o servidor público, na medida em que o servidor público ele não tem, né, o direito a um fundo de garantia por tempo de serviço, então, portando a sua segurança para o futuro se dá esse projeto com essa aposentadoria, e, por outro lado, enfim, esses servidores públicos, né, nessa reivindicação de isonomia, tinham claramente nesse regime constitucional, né, a ideia de superação também da discriminação dos servidores públicos federais, principalmente federais, civis sofriam relações militares. Então, nessa história, nós compreendemos os artigos 37 e 39 da Constituição Federal, que estabelecem um estatuto, né, amplo de direitos para os servidores públicos, né, e reconhecem essa categoria, levam essa categoria a nível constitucional, uma proteção constitucional, com o artigo 39 na sua redação originária, né, assegurar um regime jurídico único, né, e esse regime jurídico único, né, a União dos Estados e o Distrito Federal, né, ao instituir esse regime jurídico único, deverá também estabelecer planos de carreiras para os servidores. E a lei assegurará, veja, essa redação original da Constituição de 88, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos com atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Não sei se vocês se recordam, mas também a primeira redação da Constituição havia uma norma específica vedando, né, os reajustes diferenciados entre servidores civis e militares. Né? E essa norma também é fruto do seu tempo, já que 20 anos, né, que precederam a Constituição de 88, e esse tema hoje volta, né, hoje particularmente essa questão da falta de isonomia entre ajustes civis e militares está na ordem do dia, porque exatamente nesse mês nós temos uma violação, né, a esse princípio, né, dessa diferenciação de reajustes, e a Constituição, então, assegura esses reajustes. E o parágrafo 2º da redação originária da Constituição de 89, da Constituição de 88, também estabelece e aplica a esses servidores um conjunto de direitos que são previstos no artigo